Olá, seja bem-vindo. O diagnóstico do câncer de mama provoca diversas reações físicas e emocionais na mulher. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o médico oncologista Clodoaldo Zago Campos. Ele fala conosco de Paranavaí. Tudo bem, Dr. Clodoaldo? Tudo bem, Edenilson. Muito obrigado pela sua disponibilidade de falar conosco aqui no site da Revista Ampla. Qual que é a primeira reação que a mulher tem quando ela recebe esse diagnóstico que está com câncer de mama? O câncer, ele, de um modo geral, ele tem um estigma muito ruim na sociedade. Então, por melhor que seja o prognóstico, o nome câncer, isso assusta muito. Então, a primeira reação ela é muito ruim. E de que forma vocês médicos tentam tranquilizar essa paciente? A maioria dos tumores, dos cânceres de mama principalmente, quando eles são descobertos numa fase ainda com possibilidade de cura. Então, você transmitir com segurança para a paciente que ela tem uma doença, que ela é grave, mas que ela é passível de cura, essa palavra cura, isso já transmite uma grande tranquilidade para a pessoa. É lógico que não vai, ela ainda vai ficar traumatizada, ainda vai ficar com muito medo de tudo dar errado, mas isso traz uma segurança. Então, isso é preciso ser destacado. Depois do diagnóstico são feitos alguns tratamentos. Alguns deles são bem invasivos, provocam desconforto nas mulheres. Como que elas reagem a esses tratamentos, por exemplo? Um câncer de mama, a gente começa primeiro com o diagnóstico, então só o diagnóstico ele já é invasivo, a necessidade de coleta de material, porque o diagnóstico de presunção por um exame de imagem, uma mamografia, um ultrassom, ele não é um diagnóstico definitivo. O diagnóstico definitivo é através da análise do material. Então é necessário coletar uma amostra daquela lesão, que pode ser por um pequeno procedimento cirúrgico ou com um procedimento através de uma agulha, de um equipamento, mas é necessário coletar uma amostra tecidual. Então já começa a invasão já desde aí. Depois, com o diagnóstico definitivo, aí é o momento de se fazer o que a gente chama tecnicamente de estadiamento, que seria avaliar a extensão da doença. Aí sim se planeja o tratamento. O tratamento ele envolve cirurgia, muitas vezes quimioterapia, a radioterapia também pode estar envolvida e outros tratamentos sistêmicos, que a gente chama aí de tratamentos hormonais, terapias-alvos. Muitos desses tratamentos mexem diretamente com a vaidade da mulher. Como que vocês lidam com essa situação? Para as doenças que são passíveis de cura, a gente também tem que procurar deixar claro que isso é por um tempo, é por um período, então tem prazo para terminar. Vai ser um pouco dolorido, vai ter diversas reações que ela pode vir a desenvolver, realmente pode, não deve ser negado isso aí. Agora, não há necessidade também de superestimar esses efeitos e eu procuro sempre colocar que, de um modo geral, mesmo havendo os riscos, de um modo geral, o tratamento ele vai muito bem e às vezes até bem melhor do que ela imaginava. Quando é necessário, por exemplo, retirar a mama? A retirada da mama por completo, ela já foi muito mais utilizada no passado. Hoje em dia, de algum tempo para cá, já há alguns anos, o tratamento que a gente chama de tratamento conservador é o que predomina. Então, se é um nódulo que pode ser somente retirado ali um segmento da mama, preservando a estética, isso aí é a preferência, porque isso é um ponto muito importante para a mulher, né? A mama, o seio, ele é um órgão extremamente importante para a mulher. Mas em algumas situações isso não é possível. Então, às vezes, um tumor que não é nem muito grande, mas a mama ela é pequena, vai ser necessário uma mastectomia, a gente chama de mastectomia radical, a retirada por completo da mama. Ou um nódulo muito grande, um comprometimento da pele. Então, existem algumas situações que a retirada por completo da mama é o mais indicado. Lógico que a gente sempre visa, em primeiro lugar, o controle da doença. Mas se der para fazer um controle da doença
mas também preservando a estética e, com isso, a autoestima da mulher, melhor ainda, né? Sempre é possível fazer a reconstituição da mama? Há algumas contraindicações, mas de um modo geral se faz a reconstrução da mama. Isso pode ser feito de imediato, já durante o próprio ato ali da retirada do tumor. Em algumas condições já pode ser feito isso. Outras condições se deixa para um momento mais adiante. Depende de cada caso, isso precisa ser individualizado e, lógico, discutido com o mastologista, com o cirurgião plástico. Isso é uma decisão que envolve uma decisão multiprofissional. Qual que é o recado que o senhor deixaria para as mulheres que estão passando por esse problema nesse momento? Nós, como seres humanos, a gente de forma natural, a gente se preocupa com o amanhã, e a gente às vezes deixa de viver o hoje para se preocupar com o amanhã, sendo que o amanhã ele nem sabemos se ele vai existir, né? Então, o pensamento que eu deixo para todos e para as mulheres em especial que estão passando por isso é que mantenham um pensamento positivo, que acreditem, né, que tudo vai dar certo, e dá certo. Dá certo. Que a gente vê muitas vezes, Edenilson, é que nessa doença, mesmo em pessoas que têm a doença mais avançada, que não vai ser possível atingir a cura, muitas delas vivem muitos e muitos anos com a doença e a hora que vê já se passou uma vida toda e ela ficou presa às vezes ali naquela... vivendo em função da doença, em função do tratamento, e esquece de viver. Então, é preciso tomar esse cuidado. Às vezes é um dos grandes desafios da gente, sabe? Na oncologia, é fazer com que a pessoa viva, e se ela vai viver 1 ano, ou 10 anos, ou 20 anos, com a doença ou sem a doença, que ela viva bem, que ela não vive escrava da doença, que ela não viva em função daquela doença. Isso é um grande desafio. Dr. Clodoaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no site da Revista Ampla. Eu que agradeço aí a oportunidade nesse mês aí tão especial, né, o mês de outubro, Outubro Rosa, que é um mês dedicado aí a alertar, principalmente em relação ao câncer de mama, né? Então ter a oportunidade de estar falando aí para esse canal. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.